Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa intrigante obra do George Orwell, 1984. Essa obra foi escrita em 49, né? Foi publicada em 49. O presente dela é em 1984, ou seja, ele escreveu em 49 uma história acontecendo 35 anos para frente. E o que que fala? O tema principal dessa obra é a ausência de liberdade. Ele projeta um futuro distópico e a leitura, ela te incomoda demais, 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 mas não deixa de ser maravilhosa. As pessoas, elas são governadas por um governo totalitário, é o partido. Esse governo, ele tem um líder, que é chamado de o Grande Irmão, e ele é personificado sobre a imagem de um homem que sempre está olhando, né, você. O Grande Irmão, ele está te observando. E em inglês, o Big Brother. Então, como ele vigia? Em todos os lugares tem teletelas, são telas mesmo, tipo televisões, né? E tem, tanto em lugares públicos quanto em lugares privados, dentro da sua casa, em bares, enfim. E quando não tem a teletela, tem microfones. Então, a todo momento, você está sendo vigiado pelo que você fala, pelo tudo que você come é controlado, suas vestes são controladas, calçados, até suas expressões faciais. Se você tiver alguma expressão ou alguma fala, algum pensamento que seja contrário ao partido ou que não seja a favor do partido, não pode. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque imagine um lugar cheio de câmeras, microfones, você é totalmente controlado, até no seu sono, na hora de dormir, só que nesse caso sem edredom, é isso mesmo, o Big Brother. A empresa holandesa que criou, né, esse reality, ela se inspirou, teve um insight dessa obra do George Orwell. Ele era um jornalista, inclusive muito crítico. Ele critica severamente o totalitarismo. O que seria o totalitarismo? É uma forma de governo que ela proíbe qualquer tipo de partido, ela restringe qualquer oposição. Então, é um controle total, tanto da vida pública quanto privada dos cidadãos. A época em que o George Orwell escreveu essa obra, era em 1949, vem imediatamente pós a Segunda Guerra Mundial, briga, disputas de grandes potências, a bomba atômica no Japão. Então, esse era o cenário da Londres que o George Orwell escreveu esse livro. Foi a última obra dele, depois dessa obra ele veio a falecer, e ficou para a história, né? Ele tem outra obra muito famosa que veio antes dessa, que é Revolução dos Bichos. Vale a pena depois a gente fazer uma resenha sobre ela. O personagem principal dessa obra é o Winston Smith. Ele mora no que seria a antiga Londres. É que, na verdade, nesse livro, o mundo é diferente. Ele é dividido em três grandes países com dimensões continentais, que são Oceânia, Lestásia e Eurásia. Eles são todos com um regime totalitarista e autossuficientes, mas eles vivem em guerra. Aonde o Winston mora é na Oceânia. E a gente tem que conhecer um pouquinho do partido para entender um pouquinho o decorrer da obra. Então, como que seria? Esse partido, ele tem um líder, que é o Big Brother. Esse líder, ele tem uma função, não se sabe se ele existiu ou não, mas a imagem era projetada em todos os lugares, então tinha cartazes. Nas teletelas, não era uma programação que se assiste normal de TV, não, era programação do partido. Então, sempre propagandas do partido e sempre instigando ao amor ao grande irmão, a essa imagem, essa figura, e sempre com o slogan: o grande irmão está de olho em você, o grande irmão está te vigiando, né? O lema do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Intrigante, não é? Esse partido ele era composto por 4 ministérios. Cada ministério ele tinha a função do oposto do nome dele. Por exemplo, tinha o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade é onde o Winston trabalhava. Ele era responsável por falsificar a verdade ou criar uma nova verdade. Então, ele apagava todos os acontecimentos, todos os fatos do passado, para que a sociedade desconhecesse como era o mundo antes do domínio do partido. Qualquer registro de informação que fosse de desinteresse era apagada. Esse era o trabalho do Winston. Tem o Ministério da Paz, que ele é responsável por promover a guerra. É estranho, mas para mim fez um pouco de sentido, porque a Oceânia ela sempre está em guerra com outro país. Então,
O partido ele faz com que você acredite que ele está em guerra com o outro para te proteger, ele está lutando pela nação. Então não faz sentido a sociedade se revoltar contra o partido que está defendendo ela. Então, inventando ou promovendo uma guerra, está fazendo uma paz interna, está unindo ali o pessoal. E é interessante que o partido ele passa na programação das teletelas os 2 minutos de ódio. O que seria isso? Para tudo, até quem está trabalhando para e vai assistir a propagandas instigando o fanatismo e fazendo com que você odeie os inimigos do partido. E isso aguça muitas pessoas. Tem o Ministério da Fartura, que é responsável pela economia, né, do governo. Só que assim, tudo é controlado, tanto que a comida é chamada de ração. Eles comentam que hoje a ração do chocolate foi diminuída, etc, para você ver como era controlado. O Ministério do Amor era responsável pelas torturas, pela lavagem cerebral, ou seja, para instigar o amor ao partido. Então, qual era a maior forma que eles encontraram para conseguir impor o poder sobre as pessoas? O medo. Então, é tanto medo que faz com que você fique cego e que faça acreditar ou fazer qualquer coisa que seja da vontade do partido. Inclusive, afirmar que 2 mais 2 são 5, se for da vontade deles. A sociedade era dividida em 3 camadas. Então, tinha o núcleo do partido, que era membros, né, do alto escalão, os líderes, né? Tinha os membros do partido externo, que seria onde o Winston fazia parte, que na verdade são os funcionários do partido, e os proletas, que seriam a plebe, né, o proletariado, os trabalhadores, aqueles que têm pouca instrução, assalariados, enfim, que faziam o que fosse possível apenas para sobreviver. Não podia ter casamentos, não podiam ter relações afetivas, inclusive entre pai e filho, enfim, marido e mulher jamais. Os casamentos só poderiam acontecer se não tivesse amor. Prazer, de jeito nenhum. E para procriar, não suficiente para o controle sobre as pessoas, foi criada uma nova língua, ou seja, estava sendo imposta ali uma nova forma de comunicação para as pessoas, cada vez com menos palavras, cada vez com menos vocabulário para expressar o que eu sinto, o que eu penso, como eu estou, o que eu quero fazer, enfim, é pela língua. Então, quanto menos vocabulário eu tiver, menos eu vou me expressar, que é o objetivo do partido. A pessoa não ter pensamento, não se expressar, ela ser um robô, literalmente, ela viver pelo partido e para o partido. Na segunda parte, acontece uma revolução interna do Winston, porque ele começa a se questionar: meu Deus, por quê? Por que falam que agora é melhor? Como era antes? Eu não me lembro. Ninguém se lembra. Como era a vida, o mundo antes do partido? Ele tem pouquíssimas recordações, mas ele imagina que era melhor, porque não é possível você não ter uma privacidade dentro da sua própria casa. Ele tinha medo de sonhar, de falar dormindo, de qualquer movimento que ele tivesse ou expressão. Ele tinha um diário ao qual era proibido até ele se expressar, então ele fazia isso escondido, dentro da sua própria casa. Ele começou a procurar pessoas mais velhas para buscar mais informações, só que isso era errado. Se as pessoas mais velhas se lembrassem, sequer poderiam falar. E se lembrassem, não poderiam nem pensar, nem demonstrar que estavam se lembrando daquilo. Então era muito complicado. Existia o pensamento crime, existia uma polícia do pensamento. Era muito, mas muito complicado você viver numa situação dessa. E foi nesse contexto que ele conhece a Júlia. A Júlia era bem mais nova do que ele, também funcionária do partido, e eles se apaixonam. Ela era uma pessoa com mais energia, é mais nova, né, menos medo, e ela nasceu numa fase em que o partido já existia, ela jamais ia se lembrar de qualquer coisa que fosse contrária a isso. E eles começam a viver esse amor proibido. E a Júlia, ela tinha formas de driblar, né, o controle, né? Eles se encontravam, tudo que armava ali, ela que arrumava, porque ele era mais assim, paradão, né? Ela que deu o engate para ele, para ter mais força e energia, para eles juntos buscarem pessoas como eles para tentar o início de algo que fosse revolucionário. Qualquer pessoa que fosse pega cometendo o crime do pensamento, né, eles eram vaporizados, sumiam, desapareciam. E todas as informações que
um dia existiu sobre essa pessoa era anulada, era apagada. As pessoas eram treinadas desde pequenas a serem delatoras. Tudo que fosse positivo ao partido você aprendia. Você era treinado para ser tipo um mini soldadinho. Então, até as crianças, elas delatavam os pais. Para vocês terem ideia, as crianças curtiam enforcamentos em praça pública. Era tipo um evento mensal mais esperado delas. E é nesse contexto que surge o personagem O'Brien. No O'Brien, o Winston deposita a esperança. Oh, ele é um salvador. O casal procura o O'Brien para se aliarem e para, quem sabe, aí disseminar a sementinha do eu odeio o grande irmão. A terceira parte do livro é o desfecho dessa história. Então, a gente vai ver se esse casal vai conseguir, se vai ter uma luz no fim do túnel, se vai ter esperança ou não, qual a relação do O'Brien com tudo isso, mas isso aí vai ficar para vocês verem, porque eu não vou contar dessa vez. Gente, vocês não podem perder. Leiam esse livro e tirem suas conclusões. A impressão que eu tive que é uma advertência. É uma é um grito, porque mesmo 70 anos depois que foi escrito, para mim eu enxergo como muito atual e dá medo, porque hoje a gente tem muito mais teletelas do que na época. A gente tem a tecnologia aí. Nós temos os celulares, os tablets, os notebooks, smart TVs, serviços de localização, monitoramentos e tudo dizendo que é para nossa segurança. Tudo bem, ajuda realmente na segurança, mas até que ponto a gente está protegido disso? Até que ponto a nossa privacidade não está sendo invadida? Nós mesmos disponibilizamos a todos as nossas informações pelas redes sociais. Então, tá muito mais fácil para o grande irmão, não é? Então, o recado que o Marinando deixa depois de uma obra intrigante como essa é: leia, pergunte, conheça diferentes pontos de vistas, crie o seu senso crítico e não deixe de jeito nenhum que tirem ou que te privem da sua liberdade de pensamento, de expressão. E a gente fica com uma frase do personagem Winston no livro que vem super a calhar com o final dessa resenha. Então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu comentário, compartilha, divulga aí o nosso canal do Marinando. Todo dia a gente está trazendo coisas novas para vocês. No Instagram tem as tirinhas do Nando, sempre aí com um tema legal, ou uma homenagem a uma obra, uma situação engraçada do cotidiano. A gente está gostando muito de compartilhar esse gosto que a gente tem pela leitura, pelos quadrinhos, pelos desenhos com vocês. Até a próxima resenha. Tchau, tchau!